Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, o que é o Espiritismo. É um resumão que Kardec fez para a gente. Nós estamos no segundo diálogo, onde um cético está conversando com o Kardec. Hoje nós vamos falar sobre loucura, suicídio e obsessão. Um tema bem interessante quando a gente fala de doutrina espírita. Certas pessoas consideram as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, pelo que acham prudente deter-lhes a propagação. Olha até o que ponto. Você fica doido se estudar espiritismo. E Kardec responde: Deveis conhecer o provérbio: quem quer matar o cão diz que o cão está danado. Não é, portanto, estranhável que os inimigos do espiritismo procurem agarrar-se a todos os pretextos, como este lhes pareceu próprio para despertar temores e suscetibilidades, empregam-no logo, conquanto não resista ao mais ligeiro exame. Ouvi, pois, a respeito dessa loucura, o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a religião mesmo, fornecem o seu contingente. A loucura provém de certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura é, pois, um efeito consecutivo cuja causa primária é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isso é tão real que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo que outras enlouquecem sobre o influxo de menor excitação. É tudo muito relativo, né? Esse negócio de ficar louco. Qualquer coisa pode deixar a gente louco. Você imagina que o Kardec está falando isso numa época em que a psicologia e a psiquiatria não era nem desenvolvida ainda, né? Então ele está dizendo aqui do conhecimento que tinha da época. E ele continua: existindo uma predisposição para a loucura, toma esta o caráter de preocupação principal, que então se torna ideia fixa. Esta poderá ser a dos espíritos, no indivíduo que deles se tenha ocupado, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. É certo que um jornal disse que se contavam, só em uma localidade da América, de cujo nome não me recordo, 4.000 casos de loucura espírita, mas é também sabido que os nossos adversários têm a ideia fixa de se crerem os únicos dotados de razão. É uma esquisitice como outra qualquer. Para eles, nós somos todos dignos de um hospital de doidos e, por consequência, os 4.000 espíritas da localidade em questão eram considerados como loucos. Dessa espécie, os Estados Unidos contam centenas de milhares, e todos os países do mundo um número ainda muito maior. Esse gracejo de mau gosto começa a não ter valor, desde que tal moléstia vai invadindo as classes mais elevadas da sociedade. Falam muito do caso de Victor Enequim, mas se esquecem que, antes de se ocupar com os espíritos, já ele havia dado provas de excentricidade nas suas ideias, se as mesas girantes não tivessem então aparecido, as quais, segundo um trocadilho bem espirituoso dos nossos adversários, lhe fizeram girar a cabeça, sua loucura teria seguido outro rumo. Eu digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum nesse sentido, mas vou ainda além, afirmo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura e o suicídio. E aí eu faço um adendo. Você já reparou? Porque nós não temos mais manicômios, né? Graças a Deus. Não temos, evoluímos nesse sentido que manicômios eram lugares onde as famílias jogavam os tais loucos. Hoje em dia ainda tem um preconceito de quem vai no psicólogo é louco, quem vai no psiquiatra é louco, e quando na verdade todos nós deveríamos ir. Eu vou em psicólogo, em psiquiatra, faço uso de medicação, tarja preta, né? E não me considero nem um pingo louco. Isso é preconceito antigo, enfim.
Quem quer se entender, vai em psicólogo, sim. Eu acho essencial nos dias de hoje. Mas já repararam que os hospitais psiquiátricos que existem são, eu acho que todos eles, ou em sua grande maioria, administrados por instituições espíritas? Você já parou para se perguntar o porquê disso? Ah, quer dizer então que é verdade, esse negócio de espíritos são tudo doido? Não. Porque o espiritismo estuda a mediunidade e muita gente que é considerada doida, louca e medicada abusivamente são médiuns que não compreenderam a própria mediunidade. Então as instituições espíritas têm este conhecimento e conseguem lidar melhor com estas pessoas e deixam o tempo de internação menor e conseguem até encaminhá-las. Muita gente que hoje é médium foi considerado louco no passado. E muita gente que é considerado louco hoje vai parar nessas instituições, especialmente culpa das próprias religiões que enfiam na cabeça que essa pessoa está endemoniada ou ela é doida de pedra, ou torcem dizendo que não podem existir espíritos, não pode existir esse negócio de espiritismo que é do capeta, e pioram a situação dessas pessoas. Entende? Como está intimamente ligado uma coisa com a outra? Entre as causas mais numerosas de excitação cerebral, devemos contar as decepções, os desastres, as afeições contrariadas, as quais são também as mais frequentes causas do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não são para ele senão os incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em outro qualquer produziria violenta comoção afeta-o mediocremente. Ele sabe que os dissabores da vida são provas que servirão para o seu adiantamento se a sofrer sem murmurar, porque sua recompensa será proporcional à coragem com que as houver suportado. Suas convicções dão-lhe, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por consequência, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que lhe dão as comunicações com os espíritos, a sorte deplorável dos que abreviam voluntariamente os seus dias, e este quadro é bem de molde a fazê-lo refletir. Também é considerável o número dos que por esse meio têm sido detidos nesse funesto declive. É um dos grandes resultados do espiritismo. Aí você percebe o que eu estava falando, né? Se você tem essa compreensão, o espiritismo te ajuda a não entrar nessa loucura, né? Nesse descontrole emocional, né? Que é toda a parte de desequilíbrio emocional começa nesse descontrole. Em o número das causas de loucura, devemos também colocar o medo, principalmente do diabo, que já tem desarranjado mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que se tem feito, ferindo as imaginações fracas com esse painel que, por detalhes horrorosos, capricham em tornar mais assustador. O diabo, dizem, só causa medo às crianças, é um freio para corrigi-las. Sim, como o papão e o lobisomem, que as contêm por algum tempo, tornando-se elas piores que antes, quando lhes perdem o medo, mas, em troca desse pequeno resultado, não contam as epilepsias que têm sua origem nesse abalo de cérebros tão delicados. Não confundamos a loucura patológica com a obsessão. Esta não provém de lesão alguma cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos e que, muitas vezes, tem as aparências da loucura propriamente dita. Esta afecção, muito frequente, é independente de qualquer crença no espiritismo e existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação comum é impotente e mesmo prejudicial. Que eu falei sobre os lugares, né? Os hospitais psiquiátricos. Fazendo conhecer esta nova causa de perturbação orgânica, o espiritismo nos oferece, ao mesmo tempo, o único meio de vencê-la, agindo não sobre o enfermo, mas sobre o espírito obsessor. O espiritismo é o remédio, e não a causa do mal. É isso que a gente precisa ter em mente, sempre, né? O espiritismo vem nos ajudar a manter o nosso equilíbrio, mesmo com todos os problemas que possam cair sobre nós, e até em relação à separação, né, da desencarnação, da morte das pessoas. Ontem mesmo nós tivemos 2 velórios seguidos de duas criaturas maravilhosas que a gente ama de paixão. Desespero, dor, tem. Tristeza, tem. Chora, chora.
Desespero? Não. A certeza do reencontro, a certeza que foi uma mudança de roupa e que num futuro não muito distante, a gente não sabe que hora que vai ser, a gente pode se reencontrar. Porque ninguém morre e desaparece. A gente só troca de plano, né? A gente vai para o plano espiritual ou para um universo paralelo ou para uma outra dimensão, uma quinta dimensão. É isso que acontece. E essa certeza nos dá tranquilidade emocional. Não nos impede de sentir dor, não nos impede de aprender com erros, mas nos dá mais tranquilidade emocional. E a gente fica mais estável emocionalmente, o que não nos leva para os casos mais complicados, né? E o Espiritismo explica quando o remédio não consegue mais tratar aquele paciente psiquiátrico, o Espiritismo consegue porque ele vai ao ponto, vai dialogar com o obsessor, por exemplo, e aliviar esta situação toda. Então, ainda assim, o Espiritismo ele trabalha em paralelo com a ciência. Digamos que é como que se diz? Uma medicina alternativa, já que está tratando das coisas do espírito. Legal, né? No próximo encontro, nós vamos falar sobre esquecimento do passado. Eu te espero, como sempre. Até lá. Tchau. Ih, não vai dar tchau aqui? Tchau.